Olá, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Resenha Podcast, o programa que convida autoridades e especialistas para falar de temas pesados de forma leve, como uma resenha. A população de pets no Brasil já está entre as 3 maiores do mundo. São cerca de 150 milhões de animais de estimação. Já os abandonados, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, são cerca de 30 milhões. Por isso, hoje, nós vamos falar sobre o mundo animal. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o vereador Moisés Pirulito e também a veterinária e dona de pet shop, Mariana Lemes. Sejam muito bem-vindos. E para a gente começar, esses 30 milhões de animais abandonados é um número bem expressivo, né? Com certeza. E em cima desse número, deve ter uma boa parcela aqui na cidade de Taubaté, viu? Que tem crescido bastante aqui. Bem-vinda, Mariana. Olá. Tem muitos casos mesmo de animais abandonados. Assim, tendo pet shop, eu vejo ali na rua, muitos animais entram pedindo comida, água. É bem triste. E toda hora tem nos grupos, né, também, os animais. E o que será que está faltando, vereador? Porque, assim, a gente já acompanha, tem várias iniciativas de castração, as pessoas estão, me parece, mais conscientes da causa animal, a gente tem falado mais sobre esse assunto, né? Mas o que está faltando efetivamente para a gente reduzir o número de animais abandonados? Bom, no meu ver, tem que intensificar mais esse sistema de castração em massa. Inclusive, tem alguns programas de castração aqui pela prefeitura, só que as pessoas faltam, marca, coloca o nome na lista e chega no dia e falta, simplesmente falta. Então, temos que continuar batendo nessa tecla, as pessoas têm que ter essa responsabilidade. Se pegou uma vaga, ela está tirando a oportunidade de outra pessoa. Então, assim, ela tem que levar. E tem muitas faltas. Então, assim, a gente percebe que ainda não tem essa conscientização por parte do tutor, porque a turma pega na empolgação, né? Ah, é bonitinho, é filhotinho, ah, é uma belezinha, mas esse animal vai crescer. E quando cresce, ele vai desapegando um pouquinho, sabe? Essa é a visão que eu tenho e tem crescido muito, realmente, a questão do abandono e maus tratos aqui na cidade de Taubaté. Inclusive, recebi hoje no celular de uma protetora ali do Jardim Santa Teresa, deram um tiro na cabeça de um cachorro e ela ficou desesperada tentando salvar, Hoje me mandou uma foto que ela se endividou numa clínica porque não conseguiu o atendimento na clínica veterinária, no hospital veterinário aqui de Taubaté. Ela se endividou numa clínica, conseguiu salvar o bichinho, mas agora está devendo horrores numa clínica. Assim, então, e nem era dela, era de rua. Ela se compadeceu do caso, ficou perplexa do que aconteceu. E eu digo assim, o que passa na cabeça de um ser humano desse para fazer algo tão terrível assim, né? Pois é, uma brutalidade, né? A gente, antes de começar, ainda estava conversando de alguns casos, né? O que você acha, Mariana? A pessoa chegar num estágio assim de dar um tiro na cabeça de um animal, quer dizer, isso já é inconcebível quando a gente pensa em seres humanos, né? Eu acho que essa pessoa pode ser comparada ou até, né? A gente pode dizer que é um psicopata, né? Um monstro. Porque, imagina, tá fazendo isso para um cão, mas e se passa também uma criança ou outro adulto? É realmente muito preocupante. É excessivo demais, né? Essa força ali com o animal para resolver qualquer tipo de conflito, a pessoa resolver com um tiro na cabeça. Eu percebo que as demandas estão crescendo muito. É muito pedido de socorro para animais abandonados, em beirada de estrada, caixas com filhotes que a cachorrinha deu cria, larga-se a cadelinha e os filhotes na beirada da estrada, nos bairros rurais. Nossa, é muito pedido de ajuda. Dá a impressão que a gente está enxugando gelo. É assustador, viu? Essa questão de abandono de filhotes, eu já ouvi falar também várias vezes em porta de clínicas veterinárias, que o pessoal abandona, talvez ali numa falsa impressão de que alguém vai resgatar e vai dar apoio, né? Vai socorrer o animal. Comigo aconteceu uma vez, antes eu fazia parte de creche e hotelzinho. A mulher veio, trouxe 3 animais, deixou hospedado, deixou um saco de ração e sumiu, nunca mais voltou. Eu tive que ir na delegacia, foi super burocrático para conseguir resolver, né, e colocar esses animais para doação. Mas imagina, o que eu podia fazer com esses bichos e os bichos doentes, então tive gasto de medicação.
foi horrível. Na verdade, a impressão que eu tenho é que a pessoa quer passar para o outro a responsabilidade que ela não quer ter mais, né? Sim, dentro desse assunto que você está falando, Ana Laura, uma pessoa me pediu socorro, falou que o tutor do cachorro, que mora num apartamento, ficou doente e está internado e vai ter que se mudar daqui para fazer o tratamento em outra cidade. Perguntou para mim se eu não queria o cachorro dele. Eu falei assim, mas como assim? Não, é que não tem ninguém para criar, para cuidar, e eles estão pagando o aluguel só porque o cachorro está dentro do apartamento. Eu falei assim, mas espera aí, e se fosse uma criança? Se fosse alguém da família, como que ia fazer? Uhum. Aí a pessoa ficou sem reação. Então, assim, dá a impressão que o animal é um objeto, pode desapegar, deixar, doar a qualquer momento. Eu faço essa pergunta, você faria isso com um ente da sua família? Um filho, uma filha? Uhum. Um avô, uma avó, pai, mãe? Você faria isso? Não, não faria. E por que você faz com o bichinho? Mas faz parte da família. O que eu ouço algumas pessoas falando e acho que o que passa na cabeça delas elas não comparam o animal a um ente da família. Elas ainda conseguem fazer essa separação, né, de que o animal é só um animal mesmo e que você tem obrigação ali de dar ração, água e que não faz parte da família. Você tem essa impressão, Mariana? Eu acho que a gente vive dois extremos, né? O extremo da pessoa que trata o animal como um filho e aí acaba exagerando até na parte de roupinha, umas coisas assim que não haveria necessidade, não faz parte da natureza do animal, mas tem esse outro extremo que a pessoa pega porque, é bonitinho, vi quando era filhote, mas a primeira dor de barriga, gravidez, aperto financeiro, é o primeiro a ir embora, né? Mas e um carro, por exemplo? A pessoa deixa o carro lá na garagem e se muda sem o carro? E olha que o carro dá bastante gasto, né? Então. Pois é verdade, tem razão. E também o animal cresce, né? Geralmente a pessoa não consulta também, mesmo aqueles que compram cachorro, né? A pessoa não consulta as características ali da raça, do comportamento do animal e depois cansa, né? Aí não quer mais se o animal começou a comer as coisas, a bagunçar a energia demais. Isso daí é o que eu mais vejo no caso do pet shop, que chegam animais de raças com pelo longo, né? E a gente vê casos assim que são considerados maus tratos, porque o animal chega parecendo uma ovelha, o pelo completamente embolado, coisas terríveis, unhas, unhas gigantes dando voltas, às vezes entrando nos coxins, né? É bem revoltante. Agora, falando um pouco de maus tratos, que você entrou nesse assunto, me lembrei aqui da Lei Fox, né, que é toda aí uma iniciativa que estão fazendo para enviar um projeto de lei mesmo para a Câmara dos Deputados para votar aí uma alteração na lei que prevê sanções em caso de maus tratos, né, contra animais, inclusive contra animais domésticos também. E são pessoas que utilizam o animal como arma, né? Como que o senhor vê essa situação, vereador? A pessoa incitando ali a violência, tornando o animal agressivo, ameaçando outras pessoas. É bem delicado, né? Pode ver, todas as grandes alterações na lei foi através de alguma catástrofe, alguma coisa muito grave que aconteceu. Temos aí o caso da Lei Sanção, foi um avanço também muito grande dentro da causa animal, e agora temos esse projeto aí se encaminhando. Foi, assim, algo assustador que chocou as redes sociais, chocou os internautas, chocou famílias, grupos, todo mundo falando. Nossa, foi algo assustador. Eu até gostaria de evitar de falar sobre isso, porque começa a dar uma revolta na gente tão grande, o ser humano ter coragem de fazer isso com um bichinho indefeso, que não sabe falar, não sabe se defender. Sabe, assim, maus tratos têm crescido bastante. Enquanto a gente não der o recado, de fato, mostrar que a lei funciona, ser pego em flagrante, né? E dar as devidas sanções para o indivíduo que cometeu maus tratos, é o meu sonho, viu? Pegar alguém na hora, assim, cometendo alguma coisa disso, ou maus tratos ou abandono de animais. É o meu sonho pegar, porque a gente vai dar o recado diretamente para outras pessoas que já têm esse desejo no coração de fazer isso. Opa, tem pergunta do Grandão, eu ia passar aqui para Mariana a bola, mas tem pergunta dos telespectadores. Vamos lá. É uma pergunta que é a seguinte: por que hoje em dia tem muita essa preocupação com ajudar os animais abandonados, essa causa animal, mas estão esquecendo um pouco das crianças de rua, idosos abandonados em asilo? Por que o animal hoje está mais importante em alguns casos que o ser humano? Pergunta polêmica, hein?
Eu começo? Fica à vontade, é com vocês. Vamos deixar a Mariana, né? Ela não falou até agora. E aí, Mariana, o que você acha? Pouco. Eu acho que todos os assuntos desses de abandonos, desde animais para idosos, crianças, todos são tratados. Acredito eu, né, por estar mais envolvida no meio pet, que seja o assunto que eu mais ouço falar. Mas eu vejo, de fato, várias vezes assuntos como esses também, de gente procurando saber sobre crianças. Toda hora eu participo desses, igual agora tem aquela ação solidária para o Natal, que você adota uma criança. Então, acabo não participando tanto, mas o que eu posso fazer também em relação a isso, de adotar uma criança, adotar um idoso, eu procuro fazer também. Então, você vê que tem essas iniciativas também voltadas para as outras áreas, né? Não olho tanto para isso por conta de não ser da parte da minha profissão, né? Então, eu procuro mais ver a parte animal mesmo. Bom, vamos lá. Eu acho assim, eu penso da seguinte maneira. Tudo tem que ter o ponto de equilíbrio. Os extremos são prejudiciais. Por exemplo, o sal. O sal, na sua medida moderada, é legal. Tempera a comida. Com o excesso do sal, já dá muda até a pressão da pessoa. Então, tudo que é demais, qual que é a diferença hoje do remédio e da droga? É a dosagem. Então, tudo nessa vida tem que ter o ponto de equilíbrio. Eu me considero protetor dos animais, defendo na medida do possível o que eu posso. Sou novo dentro da causa animal, tenho que aprender muito ainda. Mas, assim, a gente tem que ter a moderação. Hoje existe abandonos de idosos, maus tratos, né, de crianças, de idosos e de animais. Agora, se tem uma grande parcela da população crescendo e focando mais na causa animal, nos pets, eu não tenho essa parcela de culpa, né? Eu tenho meus princípios, do jeito que eu aprendi a defender, sim, principalmente eles que não têm voz, né? Não sabem pedir, não sabem falar. Eles falam através do olhar com a gente. Então, assim, criança sabe gritar, chorar, chamar atenção, contar o que aconteceu, o que foi, o que fizeram. O animal não, entende? Agora, falar que a gente está colocando o animal em primeiro e crianças, idosos em segundo plano, isso é inverdade. Para mim, não procede. Na minha opinião, eu acho que tem campo para todo mundo. Se a minha causa é animal, se a sua causa é de criança, se a sua é de idosos. Aliás, crescente também casos de feminicídio, de agressão contra mulheres. Então, acho que cada um precisa fazer aquilo que toca o seu coração, né? Se você se sensibiliza com determinada causa, tá tudo bem você se envolver com aquilo e fazer o que acha que é necessário, né? Independente do que os outros estão fazendo. Mas, Mariana, você como veterinária, tem algumas raças de animais que elas já são tradicionalmente conhecidas como perigosas, né? As pessoas já se sentem mais amedrontadas quando elas veem, por exemplo, um cão da raça Pitbull, né? Que são animais de grande porte. A maneira como a pessoa cria esse animal interfere mesmo depois no comportamento, na agressividade desse animal? Sim, faz toda a diferença. É o que você falou, né? Eu acho que as pessoas, antes de comprarem esses animais ou adotarem o que for, têm que estudar sobre a raça, têm que procurar entender, procurar um veterinário, procurar um adestrador especialista, porque às vezes a gente acha bonitinho certos comportamentos do animal e, assim, o olho leigo, né, não entende que às vezes aquele animal já está dando sinais de agressividade, já está dando sinais de que ele vai cometer uma agressão, alguma coisa em algum momento. Desde a parte que estiver comendo, ou algum carinho que ele não goste, que seja diferente. Então, eu acho muito importante a gente procurar entender e conhecer sobre a raça antes de pegar esse tipo de animal, né? E também saber da linhagem dele, a genética por exemplo, se você vai comprar de um canil, saber como são os pais, os ancestrais desse animal. Porque tem animais que são criados para guarda mesmo. Então, aquele animal que vem de uma ancestralidade, né, de uma genética de guarda, ele não é para ser pet. Ele não é um cachorro para viver numa casa onde tenham crianças, apartamento, essas coisas. Ele é feito para guardar,
né? Então, eu acho que isso é muito importante. Essa questão de animal de guarda também gera um pouquinho de polêmica, né? Porque tem algumas pessoas que falam, eu quero um animal de guarda para cuidar da minha casa, do meu comércio. Realmente, o animal, ele tem mais aptidão para ser um animal de guarda? Sim. Porque algumas pessoas dizem que não, todos os animais merecem ser tratados como da família, ter o mesmo cuidado. Os animais de guarda que são criados mesmo para trabalharem, né? Porque são animais de serviço, esses animais também recebem carinho. Eu tive um cão pastor alemão que ele era da polícia. A gente emprestava ele para a polícia para prestar serviço e quando ele vinha para casa, claro, a gente tratava ele como pet, mas entendendo e respeitando que ele foi adestrado e treinado para ser um cão de guarda. Então, tinham certos comportamentos que a gente não podia ter perto dele. Mas ele era um animal extremamente saudável, tinha tudo que ele precisava. Então, eu acho que isso é muito importante as pessoas conhecerem, né? Vereador, o senhor tem filho, certo? Teria um animal desses de porte grande? Eu tenho uma Pandora, a Pandora é pastora alemã. E como que é a convivência ali? É tranquila. A gente está com ela desde pequenininho. A família ia se mudar e não conhecia muitas pessoas aqui, muita gente. E vieram falar, olha, a gente está se mudando, não tem onde deixar. Será que o CCZ pega? Eu achei tão assim, filhotinha. Eu falei, olha... Aí eu falei com a minha esposa se encantou com ela de primeira, assim, falou, vamos adotar. E nós adotamos ela, estamos criando, assim, dentro do ambiente familiar, com criança. Então, não tem instinto nenhum de agressividade, desvio, porque ela foi criada com muito amor, com muito carinho, sabe? Assim, com muitas brincadeiras. Vai tudo da criação, no meu modo de ver. Qual que é a raça da Pandora? Pastora alemã. Existem casos realmente em que o animal ataca sem nenhum sinal? É possível isso acontecer? Ou o animal, de qualquer forma, vai ter algum tipo de comportamento, vai demonstrar ali um pré-ataque? Não, o animal sempre mostra sinais antes de atacar, né? Porque é o que o vereador falou. É muito da criação, igual a cadela dele já está acostumada com criança, já está sendo criada. E outra, acredito eu que ele já impõe limites para as crianças dele do que eles podem ou não fazer com o cão, porque tem muito isso. A mãe dá o cachorrinho ali para o filho e deixa fazer o que quiser. Uma hora o cachorro vai responder mal, né? Porque ele age através da reação, né? Sim. É um instinto, né? E eles apresentam sinais, sim. Claro, a não ser animais que tenham alteração neurológica, né? Que tenham alguma doença. Algum desvio, né? Algum desvio, e aí sim, esse animal ele vai fazer, mas também involuntário, né? Porque ele quer. Ele tem uma doença, né? Eu lembrei disso porque recentemente nós tivemos aqui em Taubaté, né, um caso em que uma moça foi atacada pelo cão e aí a gente não tem, logicamente, muitas informações. O ideal é que ela mesma, né, explicasse, contasse pra gente, mas a princípio seria um animal que convivia muito bem com a família e que atacou, né, sem nenhum aviso prévio ali, sem nenhuma mudança de comportamento. A gente tem mais uma pergunta do Grandão, vai lá. Existe algum método ideal ou correto, né, que não seja não acaba ocorrendo um maltrato para educar o animal doméstico? Isso é necessário, né? A questão ali do adestramento, às vezes a pessoa confunde um pouco com agressividade, com bater no animal para educar e colocar alguns limites. Tem maneiras, né? Na minha opinião, tudo que você responde com agressão, uma hora você vai ter a lei do retorno, né? Vai ter de volta a agressão. Então, se você está com dificuldade de educar o seu pet, né? Você procure um adestrador, alguém que entenda do assunto, que vai saber te auxiliar e te orientar. Da mesma forma que, às vezes, quando a gente está com dificuldade com o filho, procura um psicólogo, né? Uma ajuda para entender o comportamento daquela criança. A mesma coisa vale pro animal. Agora, bater, para mim, é maus tratos, jamais. Inadmissível, né? Vereador, pessoas que usam o animal como arma,
como uma forma, né, de ameaçar outras pessoas. Na verdade, aquilo é só o meio. Será que se elas forem privadas de terem um animal, o que eu acho que é correto também, né? Em maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, esse animal deve continuar com essa pessoa. Mas será que essa pessoa não vai utilizar de outros meios para exercer a mesma violência? Com certeza. É bem complexo isso, né, Ana Laura? Olha só, a pessoa, ela tem coragem de se usar de um animal para poder atacar ou fazer algum mal para alguém, ela pode usar, com certeza, e deve usar outras coisas, outros meios. Então, se tirar o animal dela, é só um dos meios que ela vai utilizar para poder fazer o seu objetivo, né, a maldade e tal. Então, assim, pessoas que têm coragem de usar um animal, né, ficar cuidando do animal, deixando ele fechado, trancado, sempre lá cutucando, né, para deixar ele sempre meio agressivo. O que passa na cabeça dessa pessoa, né, para fazer assim, desse jeito com o animal? É complicado, esse assunto é bem delicado, viu, Ana Laura? Isso me causa um pouco de temor, porque tudo que é o excesso, né, se retirado aquilo, a pessoa vai utilizar outros meio, né, e há relatos, né, índices, inclusive, que comprovam que pessoas que violentam seus animais, né, têm tendência a violentar também as pessoas da família, né? Mulheres, a violência doméstica. Qual a sua opinião sobre isso, Mariana? Você acha que, de repente, o animal é utilizado ali como um meio? Ela vai utilizar... A pessoa tem esses traços de violência? Eu acho que isso, na verdade, é um refúgio por pensar assim, né, na cabeça da pessoa. Eu vou agredir o meu animal porque a lei ainda não é tão forte para isso, então eu não vou ser punido. Né? Vai demorar para alguma coisa acontecer comigo do que se ele agredir alguém da família, um idoso, uma criança ou até outra pessoa mesmo, né? Então, eu acho que a pessoa já é doida, né? Eu tenho um caso na prática que aconteceu nesse sentido, nesse assunto. Nós recebemos uma denúncia, era num apartamento, isso foi em 2021, se eu não me engano, ou 2020 ou 2021. Tinha um apartamento e os vizinhos do lado ouvia a cachorra sempre chorando e que o rapaz era muito louco, usava droga e eles suspeitavam que o rapaz abusava da cachorrinha. E teve um dia que ela estava dando vários gritos lá, tipo de dor e tal, e o rapaz estava lá dentro todo alterado, quebrando vidro e tal. Os vizinhos ligaram pra gente. Na mesma hora, montei ali a ocorrência. Ele pediu ajuda, o apoio da GCM, chamei o apoio dos veterinários para poder a gente ir lá no local. Chegamos lá no local, conversamos com o porteiro, ele resolveu deixar a gente entrar para ver e assumiu o risco ali, né? E chegamos lá no apartamento e o cara não queria abrir a porta. E a cachorrinha gritando e ele todo alterado lá dentro. Nós assumimos o risco ali da ocorrência, entramos no apartamento e pegamos a cachorrinha, as veterinárias já começaram a examinar e ver, ela estava sendo violentada pelo cara, o cara sofre transtornos psiquiátricos e assim... Violentada aí, sexualmente mesmo. Então, assim, esse rapaz foi levado para a delegacia, não sei depois como é que ficou a situação, mas nós resgatamos essa cachorrinha dele e encaminhamos ela para um abrigo e ela foi cuidada. Não sei mais hoje qual que é a situação. Mas aquilo lá mexeu comigo. Naquela semana, toda hora eu lembrava, eu sonhava à noite. São cenas fortes, sabe? Então, assim, existe hoje pessoas que passam por esses transtornos mentais que fazem isso com crianças, fazem isso com animais, fazem com idosos. Tem gente que tem até por defuntos, né? Pessoas que já morreram. Então, tem vários tipos de transtorno na cabeça das pessoas. Hoje nós temos N problemas mentais aí. Uma parte disso foi reflexo depois de pós-Covid, muita coisa aconteceu, né? Então, tem crescido muito e isso é preocupante, esse assunto. Muita coisa veio à tona, né? Depois desse período aí de isolamento. Tem mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Vai lá, grandão. Além do óbvio, né, de bater no cachorro, o que mais é considerado maus tratos? É uma pergunta relevante. Muitas vezes a pessoa tem um determinado comportamento
que para ela não considera como maus tratos. Para mim, maus tratos não é só agressão física, né? Mas quando você deixa o seu animal, por exemplo, desprotegido, num quintal sem telhado, né? Que ele tome chuva, sol constante, sem a higiene básica, né? Ali de limpeza das fezes, urina, sem alimento adequado, né? A gente vê, tem gente que viaja e abandona o animal ali 4, 5 dias e acha que a quantidade de alimento que colocou está o suficiente. E o animal fica naquelas condições, né, terríveis. A parte também de quando você pega um animal de pelo longo, né, e não se preocupa com essa questão de pet shop ou dos cuidados básicos em casa mesmo. E também, para mim, né, como veterinária, a parte da vacina, que você pega o animal, mas não se atenta nem a fazer o básico, né, que é fazer a vacina dele anual, para evitar, né, as doenças. Então, são alguns pontos que eu considero maus tratos. Agora, vereador, o senhor estava contando para a gente desse caso em que assumiu o risco, né, de entrar ali dentro do apartamento e ver o que estava acontecendo. Qual a efetividade ali da gente fazer uma denúncia, por exemplo, na polícia, da gente registrar um boletim de ocorrência? Porque eu digo como vizinha, se de repente eu estou acompanhando alguma coisa está acontecendo na casa ao lado, no apartamento ao lado, a gente tem medo, né, de se envolver, a gente não sabe qual é o grau ali de agressividade dessa pessoa, o que ela pode fazer, como um caso recente também que aconteceu em São José dos Campos, a gente até pode falar dele aqui. Funciona se eu for até a polícia? Resolve? Bom, é assim, hoje é lei, né? Hoje é lei a questão de maus tratos e abandono. E, assim, tem que informar a autoridade policial. Se eles não fizerem, não forem verificar e tal, pode ser enquadrado como prevaricação. Então, assim, é importante que haja essa denúncia. Haja denúncia. Tem mais um caso que tomou grande repercussão aqui na cidade de Taubaté, foi de um senhor que pegou, estava andando com um cachorrinho na coleira e em algum momento ali ele se enfesou, ele deu uma volta na corrente e arremessou o cachorrinho na calçada. Você lembra desse caso? Lembro. Então, isso tornou uma revolta muito grande nos internautas, nos munícipes, na causa animal aqui em Taubaté. E nós fomos averiguar. Fomos atrás, descobrimos o endereço do rapaz, do cidadão, e fomos lá, levamos a polícia e conduzimos ele até a delegacia. Machucou o cachorrinho, machucou bem, né, a parte óssea, foi resgatado. Vimos também o transtorno mental dentre o rapaz e a mulher. Ainda tinha uma criança ainda na casa. A casa estava toda bagunçada, toda revirada. Parecia há muito tempo que não tinha uma limpeza e uma manutenção na casa. Então, a gente via nitidamente que tinha um transtorno ali. Esse caso deu grande repercussão e foi encaminhado à autoridade policial. Agora, se o delegado não manter preso, se o juiz, aí se for virar um inquérito civil, se for virar uma ação, assim, já não compete a gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte, que é denunciar, ligar 190, ligar para a Polícia Civil também, fazer boletim de ocorrência, registrar boletim, porque a polícia só trabalha através de estatísticas. Se não há reclamação, não há denúncia. É como se não tivesse acontecendo. É como não estivesse acontecendo, ela só pode ser provocada. Então, assim, eu deixo essa mensagem aqui. Se você tem algum problema, alguma suspeita de maus tratos mesmo, denuncie. Agora, se for... Tem que tomar cuidado dentro dessa questão também de denúncia, porque chega muitas denúncias vazias para a gente, mas muitas. Quando a gente pede uma foto, um vídeo, a pessoa, não posso te mandar. Daí, quando a gente vai ver, não é nada daquilo. Dentro dessa pergunta que você fez, o Grandão fez uma pergunta do telespectador. O que é maus tratos? Vamos lá. O que é maus tratos? Maus tratos é tudo aquilo que não é tratado. Por exemplo, eu deveria tratar, deveria cuidar e não estou fazendo. Então, seja através do pelo, seja através das unhas, não colocar alimentação, não colocar água, deixar exposto ao tempo, deixar o animal preso. Está vendo que o animal está com carrapato, com pulga, não dá remédio, não leva no veterinário, não cuida, não leva no pet shop. Está vendo que o animal está meio doente, remelento, não procura um veterinário, não tenta tratar com medicamento algum.
algum. Então, assim, só pôr a comida ou ração e água, isso não é tratar de animal. Então, tudo que não esse tratar é considerado maus tratos, porque ele está deixando de fazer algo que era para fazer. Levar para passear, deixar o animal solto, dar carinho. Então, assim, esse é o meu dever, de tratar do animal, cuidar, zelar pelo animal. Se eu não estou fazendo isso, eu estou cometendo maus tratos, não estou tratando do animal. E por falar em maus tratos, tem uma outra vertente que considera que manter animais à venda em pet shops, em lojas, seria uma espécie de maus tratos. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou uma lei recentemente para proibir a venda de animais em pet shops, também Mercado Livre, OLX, que são sites, né, meios em que se utiliza para a venda de animais. Depois o nosso governador vetou e apresentou um outro projeto aí em substituição. Vamos aguardar para ver como que vai tramitar, né, toda essa história. Qual que é a sua opinião, Mariana? Você como veterinária, também dona de pet shop, qual é o impacto dessa decisão para vocês como comércio? Eu sempre fui contra vender animais em vitrine, né? Sejam cães, gatos, hamster, coelho. Eu acho que o animal ali está sendo exposto a um estresse muito grande, desde as pessoas ficarem passando, batendo no vidro, até mesmo aquele confinamento, né? Porque o lugar é minúsculo que o animal fica. Eu já tive canil e acho que antes da gente comprar um animal, a gente tem que procurar saber se aquele lugar é um lugar sério, que faz as coisas direito, né? Porque realmente os animais eles reproduzem, mas tem a forma correta de ocorrer essa reprodução. E você tem que ver se o lugar que você está comprando o seu pet, ele é um lugar de confiança, que está, né, dando tudo que aquela fêmea que está prenha precisa para os filhotes, né? Se os animais estão vacinados, se o espaço que os animais vivem é mantido limpo, se tem espaço suficiente para manter aquele tanto de animais. Então, tudo tem que ser muito bem pesquisado antes de comprar um animal, porque hoje em dia no Brasil a gente vê, né, muitos casos de canis clandestinos que as pessoas só põem o animal para reproduzir por conta para ganhar dinheiro. O senhor considera maus tratos manter o animal nessas gaiolas? O útero não é meio de ganho de ninguém, gente. Imagina, sou totalmente contra. Não pode. E que bom que a Assembleia Legislativa está tocando esse assunto. Estamos discutindo sobre isso, estamos avançando nisso. Espero que seja sancionado aí uma lei o mais rápido possível nesse sentido. Porque, assim, útero de animal não é meio de ganho nem carteira de trabalho de ninguém. Não é sustento de ninguém. Não é brinquedo. E eles se reproduzem, porque é instinto. Então, assim, tem que incentivar a castração. Existem canis clandestinos aí em vários lugares e a gente tem que combater isso sim, tem que denunciar. Você vê perfil aí no LX, dentro do Facebook tem uma plataforma só de vendas e compras e tal. Você vê, denuncie sim, passe para frente, porque isso não é certo, não pode. E outra, é simples, é só a gente se colocar no lugar do animal. Será que eu ia gostar de ficar numa vitrine de vidro ali, exposto para as pessoas virem, me achar bonitinho e me comprar? Então é uma vida, nós estamos falando de uma vida. Então vida não é objeto. Objeto, a gente pode colocar lá vestido, produtos, qualquer coisa, você tá à venda. Agora, vida, gente, vida não tem preço. E, inclusive, esses animais ficam muito acuados, né? Expostos a essa situação. Às vezes, tá no sol, tá no vento, no frio, as pessoas... No ar-condicionado direto. No ar-condicionado, ninguém gosta de ficar desse jeito. E, muitas vezes, aquele aviso de não bata no vidro é exatamente para não causar nenhum susto no animal, mas né? Ninguém respeita aquilo. Não respeita, põe a criança, põe a mão por cima, né? Coloca coisas para ver se o animal vai pegar, vai comer. Então, isso tudo causa um risco muito grande para a vida e saúde do animal. Tem mais uma pergunta dos nossos telespectadores? Vai lá, grandão. Pergunta veio o seguinte: os animais que vão para o CCZ, tem um tempo, eles são sacrificados, o que acontece com esses animais? Isso era uma questão... Antigamente, eu ouvia bem mais que os animais resgatados pelo CCZ eram sacrificados depois. Como que é, vereador? Eu não gosto nem de imaginar uma situação dessa, eu não gosto nem de pensar.
O CCZ é um controle, é para ter um controle dessa população animal, certo? Lá eles pegam 3 tipos de animais. Animais atropelados de rua, animais enfermos de rua ou animais que atacam as pessoas. Então lá não é lugar de animal sadio. Né? Se tem animal sadio aí, não, lá não é o lugar, porque lá é lugar desses animais. Se for colocado lá, se é um animal com saúde, ele pode pegar alguma doença. Então, assim, a CCZ não é lugar de animais sadios, e sim desses 3 tipos de animais para ter o controle, para não ficar deixando espalhar dentro da comunidade, da cidade, com os munícipes, através de outros animais. Então, assim, nós temos que ter essa conscientização de castração em massa. É o único jeito de tentar controlar a população animal. No início do meu mandato, eu fui em Santo André e eu fui em São Caetano visitar. É impressionante como eles conseguem controlar a população animal lá. A prefeitura tem um projeto muito bacana de subsídio com as clínicas. Eles fazem campanhas e campanhas de castração, chipagem de animal. Então, assim, tem um controle muito legal da população animal dentro da cidade. Se bom seria se nós conseguíssemos chegar nesse nível, né? Nessa esfera, nessa medida. Então, por isso, nós temos que continuar fazendo a nossa parte de políticas públicas, investindo em castração, fazendo campanhas de conscientização, né? Combatendo, denunciando maus tratos e abandono de animais. Então, assim, só dessa maneira e com a parte de responsabilidade da população que nós vamos conseguir chegar nesse objetivo. Mas CCZ não é lugar de animal, não é depósito de animais. E também não é hotel, hospedagem, como muitas pessoas acham, né? Que eu não posso mais ficar com o meu animal, vou levar para o CCZ. CCZ pode pegar? Não, não pode. Sim. Não é lugar. Agora, ainda pensando nessa questão de controle, esse ideal que a gente busca, né? E que tomara que a gente ainda consiga alcançar, a participação dos veterinários, das empresas particulares, né, é muito importante também na questão da parceria, na questão também de fazer trabalhos sociais, né, de fazer valores mais acessíveis. Você tem algum projeto ou pensa em apoiar a causa animal de alguma maneira? Sim, eu inclusive estava conversando com uma ONG, né, uma protetora ali perto, né, de nós, que assim que eu tiver com o centro cirúrgico preparado, pelo menos essa parte que eu acho que é realmente o X da questão para a gente resolver essa questão de abandono ou de animais em excesso na rua, a parte da castração, em pelo menos para essas pessoas que não têm condições, prestar esse serviço, né, para os animais de uma forma também correta, né, que o animal não sofra, né, porque a gente vê também muito lugar que faz campanhas e campanhas de castração, clínicas particulares, mas que acaba usando medicação faltando, e aí o animal acaba passando pelo procedimento cirúrgico acordado, tem isso, né? Então, eu me preocupo com isso e pretendo futuramente, se Deus quiser, ano que vem, né, lá no Patas do Vale, a gente começar a fazer esse trabalho de castração acessível, vacina, preço né, social, consulta, né, para quem não... Mas assim, claro, né, também ver muito se a pessoa realmente não tem condição, porque tem gente que gosta de explorar, né? De gerso, né? Levar vantagem. Agora, falando nisso, a gente tem um hospital, né, público veterinário aqui em Taubaté. Como que anda, vereador? Assim, houve um investimento, né, muito grande no início para se ter um hospital veterinário. Mas, assim, ao meu ver, não é bem um hospital veterinário. Eu sempre falei isso. Ao meu ver, é uma clínica veterinária, porque funciona das 8 até as 17 horas, não funciona depois do expediente, não funciona em finais de semana e não funciona feriado. E não tem internação. É hospital? É a pergunta que eu faço. Não é. Então, assim, foi dado o nome nessa parte política, né, hospital veterinário, mas não passa de uma clínica veterinária. E não faz vários tipos de serviço, de prestação de serviço para a população de baixa renda.
essas cirurgias oncológicas, que é muito importante, que é uma parte que o animal sofre muito, não faz. Tem vários tipos de especialidades também que não fazem. Parte de ortopedia, tem coisas que não fazem. Então, assim, fica difícil, porque se a pessoa leva lá, é urgência, emergência, leva lá e não consegue, eles vão indicar para uma outra clínica e não vai resolver o problema do munícipe, que não tem dinheiro. E quem vai estar sofrendo? O animal. A minha dúvida é a seguinte, tem o SAMU Animal, que faz o resgate de animais abandonados, que estejam atropelados, abandonados ali na rua, com algum risco, né? E aí, esses animais não precisam necessariamente ser acompanhados por ninguém, porque, de fato, eles não têm um tutor. Se esse animal chega com uma questão de urgência, por exemplo, passar por uma cirurgia, precisar de uma internação, o que acontece com esse animal, já que não tem internação lá? Isso é uma boa pergunta. Aí, tem casos que vai para o CCZ, tem casos que eu não sei o que eles fazem, sinceramente. Porque não tem lugar para ficar internado lá o animal para passar até outro dia, até chegar um outro veterinário e acompanhar. Não tem. Então, assim, é resgatado e geralmente é encaminhado para o CCZ. O CCZ também não tem esse plantão 24 horas. É só horário de expediente. Então, nós temos essa grande dificuldade aqui no município de Taubaté. Por isso que eu falei, se eu fosse gestor da cidade, eu ia buscar fazer convênio com as clínicas da cidade, para poder ter esse subsídio e a clínica também fazer essa parceria com a prefeitura e ter aqueles animais ali que são da parte social, que são animais de rua, e a prefeitura subsidiar, porque, querendo ou não, é um problema que compete à prefeitura, né? Ter esse controle de centro de zoonose, não deixar ficar aumentando essa população animal, não deixar os animais que não têm donos, não têm tutores, sofrendo. Eu já presenciei, já vi animais descadeirados na rua, sofrendo dias e dias, ninguém fazer nada, entende? Então, assim, faz parte do poder público, sim, de políticas públicas voltadas aos animais, e a gente teria que ter esse olhar atencioso para a causa. Só que hoje, infelizmente, não temos. Estamos caminhando. O hospital veterinário, né, a clínica veterinária, foi um grande avanço, foi. Mas precisamos avançar muito mais do que isso, porque os animais não vão ser ou atropelados ou acontecer alguma coisa de urgência, emergência com eles, só em horário de expediente. Geralmente, é ao contrário, geralmente eles são atropelados depois do expediente, entende? Período noturno, inclusive, é quando acontece. Os finais de semana e feriado, a gente não tem o que fazer, fica engessado do mesmo jeito. Então, quebra o galho, mas não resolve o problema. Então, ficou uma lacuna aqui. Ficou, muito grande. Eu tenho uma outra dúvida, Mariana, com relação à focinheira. Ainda é um assunto um pouco polêmico. Algumas pessoas não concordam com a utilização, acham que judia do animal, mas tem algumas raças que precisam utilizar a focinheira. Qual que é a sua visão sobre isso? A minha opinião é que se o animal ele tem esse comportamento agressivo ou assustado, né? Ele deve usar a focinheira, principalmente durante um atendimento, né? Ou até mesmo se ele apresenta risco andando na rua. Porque o animal, ele é um ser irracional, ele não é uma criança que você consegue falar, não pode bater na pessoa que está passando do seu lado da calçada, né? A mesma coisa é que você consegue controlar outras pessoas, agora o animal não. Então, é sua obrigação, se seu animal ele tem esse comportamento, tem que colocar a focinheira. Eu mesma sou uma pessoa que me arrisco a trabalhar sem focinheira. Esses dias eu tô maquiada, né? Mas esses dias eu tive uma mordida na cara. Nossa, eu tava terminando o atendimento, pus o animal no chão e o tutor me alertou. Coloca a focinheira que ele tá assustado, né? Ele tinha acabado de brigar com o pitbull. Eu terminei o atendimento, pus ele no chão, a hora que eu soltei, ele se sentiu ameaçado, né? Tava com dor, virou e me mordeu. Esse animal que te mordeu, ele não precisa falar a raça ou se tem ou não, mas ele é conhecido popularmente por ser mais agressivo? Não, ele era um cão sem raça definida, né? É médio porte, mas ele tava muito assustado porque brigou com um pitbull na rua, que inclusive é um pitbull que vive ali, que os donos deixam soltos, e o cão é agressivo e ataca os cachorros que passam na rua, e já chegou a atacar as pessoas também. Então, isso daí é uma coisa séria, né? Muito. Como que você deixa um animal... Tem que ser retirado da sociedade. Com certeza. Ou mantido dentro de casa,
o tutor manter ele dentro de casa, ou se ele vai sair na rua, tem que ter a proteção, tem que estar com focinheira, não tem jeito. Aí cai na parte de responsabilidade, esse tutor é responsável. Se a pessoa fizer um boletim de ocorrência e levar essa situação adiante, o tutor eu orientei o tutor a fazer isso e ele falou que não ia deixar passar. tá Porque certo. o cachorro dele foi dilacerado, né? Fez um corte horrível no abdômen e a Sobreviveu, orelha né? também Guerreiro. toda dilacerada. Foi... Até para a gente evitar possíveis problemas, né? Tem mais uma pergunta dos nossos telespectadores, Grandão? Apareceu aqui pra gente. A pergunta é: o que tem sido feito em Taubaté para tratar a questão de proteção aos animais? O que tem, gente, aí de políticas públicas, de iniciativas, de investimentos? Nesse momento, não está tendo muito. É só a questão das campanhas de castrações mesmo, que está, né, a questão do castramóvel nas áreas rurais, que está tendo algumas campanhas, e também a questão da castração em massa. Mas, assim, o gestor, o prefeito, poderia investir muito mais em conscientização, usar a publicidade que ele tem, né, tanto na TV, nas rádios, para conscientizar essa população sobre abandono e maus tratos, sobre campanha de castração, sobre cuidados com os pets. Poderia usufruir muito mais dessa bandeira, mas, por enquanto, ainda estamos engatinhando na proteção animal, na causa animal, na cidade de Taubaté. Bom, até agora a gente falou bastante sobre pets, né? Sobre cachorros, que é o assunto que está mais próximo de nós, mas eu tenho um dado interessante aqui. O Brasil hoje tem 15% a mais de boi do que de pessoas, de acordo com o IBGE agora de 2022, então o dado está recente. A gente tem um mercado global aí que movimenta milhões de dólares na produção de colágeno, que atende mercado alimentício, cosméticos, então está crescendo, está em pleno desenvolvimento e gerando, né, movimentando a economia. A gente poderia dizer que a exploração de bois também é maus tratos? Qual é a visão de vocês com relação a isso? Eu começo? Pode. Bom, tudo que é comercialização através de animais eu acho errado. Porque, poxa, eu sei que desde os primitivos existe isso, né, essa comercialização. Mas é algo errado, é algo errado. Hoje a gente tem essa conscientização. Antigamente não. Agora tem essa conscientização. Pô, o animal é uma vida, ele tem sentimentos, ele tem os instintos, ele tem o jeito dele viver em família, procriar. Se a gente está indo contra a natureza, privando ele, colocando ele dentro de uma plataforma para cuidar, para gerar, só para ter aquela vida, para tirar proveito dessa vida, é errado, é errado. Eu sou contra essa situação. Eu sei que hoje nós vivemos num país que é agro, né? Do agronegócio e tal, mas assim, nós podemos explorar outras coisas, não os animais. E para você, Mariana? Eu acho que esse é um ponto complicado, né? Porque aí entra nessa parte do veganismo, vegetarianos. Eu não sou vegetariana nem vegana, né? Eu me alimento de carne. E eu acho que hoje em dia nosso país tem indústrias sérias, né, na parte de animais de abate, que são criados de uma forma, claro, ele vai ser abatido no fim, mas tem toda essa questão sanitária, tudo direitinho na parte de saúde, mas também temos a parte desses lugares que produzem os bois, né? De uma forma, não posso dizer clandestina, mas que faz tudo errado, abate só pelo ganho, né? E aí acaba que a gente compra no mercado carne ruim, de má qualidade, né? E tem também essa parte que a gente está tendo de uma população bovina, né, em massa, que está fazendo mal até para o meio ambiente, né? Exatamente, até porque o descarte, né, dessas carcaças, a maneira como é feito o manejo, há risco, né, de contaminação do solo, do ar, então realmente é um tema aí para uma discussão longa. Agora, antes da gente terminar,
Vereadora, a gente falou bastante sobre abandono, maus tratos, situações que eu imagino que o senhor tenha vivido muitas, né? É até difícil a gente contar tantas histórias, porque não é um tema agradável. Como que fica o psicológico com isso? Como que você lida com essa situação? Como que vai para casa? Como que esquece? Porque imagino que sejam memórias que atormentem um pouco, né? Sim. Bom, é bem delicado, viu, Ana Laura? Eu já contei para você numa outra entrevista uma vez um caso que mexeu muito comigo, né? Que foi um caso do cachorrinho lá da Chácara Silvestre, que jogaram ácido de um cachorro. E o cachorro ficou todo deformado. E a gente não sabia o que tinha acontecido. A denúncia chegou para a gente que o cachorro tinha sido atropelado. E nós chegamos lá para fazer o resgate e tal. E não era um atropelamento. Jogaram ácido no cachorro. Então, ele perdeu um olho, o ouvido, deslacerou tudo, a parte da boca. Nossa, ficou horrível. Tadinho. Imagina a dor que esse cachorrinho estava sofrendo. Não só esse caso, como vários outros. Teve cachorro já com tiro, teve cachorro que estava juntando bicheira, tem cachorro que é espancado. Tem uma cena que marcou muito a minha vida também. Eu tinha 8 anos de idade, eu estava passando na calçada com a minha mãe e passando em frente ao portão de grade, que era aberto. Nós olhamos e tinha um senhor prendendo um cachorro na corrente e tacando facãozada na cabeça do cachorro. E o cachorro gritava. E eu passei e olhei aquela cena, isso me chocou. Eu fiquei traumatizado ali na minha infância. Então, assim, a gente vem carregando esses tipos de imagens fortes que a gente vê e presencia. E eu fui verificar depois isso que aconteceu. Eu era criança, não podia fazer nada. Aquele senhor todo alterado, bêbado, prendendo o cachorro na corrente e dando facãozada na cabeça dele. Depois nós fomos procurar saber porque aquele cachorro atacou as galinhas dele, comeu 2 galinhas dele. Foi só por conta disso ele matou o cachorro. Então, assim, acontece coisas assim, muito graves, não só aqui, como em vários lugares desse país, de maus tratos, Então, a gente vem carregando, vem presenciando essas cenas, com cachorro com ácido, jogaram ácido no cachorro, cachorro que deram facada, que deram tiro, cachorro que explodiram através de bomba. Então, assim, é muita coisa que a gente presencia e vê, e isso acarreta um transtorno pra gente violento. Já aconteceu de eu ficar 3 dias, mais ou menos 3 noites, 4 noites, já sonhando com isso, tendo pesadelos. Então, assim, é difícil. Para a gente que está diretamente ligado a uma causa, é muito difícil, porque a gente tem que... O certo seria fazer um tratamento, né? Passar por psicólogos e tal, para poder passar enfrentar esse tipo de desafio. Mas a gente não tem. Então, a gente tem que se virar nos 30... chegar no final do dia, tentar descarregar ali um pouco, se apegar na família, né? Intensificar essa luta pela causa, é uma forma de meio que sobressair, amortizar, neutralizar um pouco essas tantas cenas graves que a gente vê e presencia dentro da causa animal. Com certeza. Eu acho que a gente precisa cuidar de quem cuida também. Né? Então, a sanidade, a saúde mental é muito importante. Mariana, para a gente encerrar, nós, como sociedade, a gente vai conseguir diminuir esse número de animais abandonados, esse número de casos de violência, de agressividade que a gente tem visto nos noticiários? Eu acredito que se a gente tiver uma gestão, né, que se preocupa com isso, vamos conseguir. Agora, depende da gestão e também, claro, de nós veterinários, né, clínicas, entrarmos nessa juntos, nessa parceria, né? Achei bem legal a ideia do vereador de somar com várias clínicas, porque realmente, mesmo se esse hospital virar um hospital mesmo, um lugar só não consegue dar conta de tudo, né? Então, é muito importante essa conscientização, inclusive de nós veterinários que temos clínica, que temos o nosso estabelecimento, nos unirmos, né, com a prefeitura para resolver isso de uma vez por todas, né? Com certeza. Um dia ainda teremos um gestor com essa visão. Isso, ela até falou da gestão, achei bem bacana, porque reforça a importância de nós, como cidadãos, como eleitores, fazermos boas escolhas, né? Pensando naquilo que é prioridade, naquilo que a gente acredita como verdade. Quero agradecer, então, mais uma vez a vinda de vocês, por todo esse bate-papo, essa conversa, foi muito bom e espero revê-los em breve. Obrigada.
Eu que agradeço, Ana Laura. Muito obrigado. Muito obrigada, foi muito bom. Tá ótimo. Esse foi mais um episódio do Resenha Podcast. Eu te encontro aqui na nossa programação. Até breve. Legal.